Hoje o programa São Paulo, uma cidade curiosa, veio aqui no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. Aqui você vai ver que a história do futebol tem tudo a ver com a história do Brasil. Hoje o programa São Paulo, uma cidade curiosa, veio aqui no Museu do Futebol e a gente vai conversar com a Clara, que é a diretora-geral do museu. Clara, quantas salas tem o museu? Olha, o museu tem 15 salas de exposição permanente, né, de longa duração, e mais uma sala de exposições temporárias, além de um auditório super bacana, que a gente faz diversas atividades, palestras, a gente fez um simpósio recentemente, tem uma loja e um bar. Como foi essa ideia de fazer um museu só para o futebol? Olha, eu acho que, primeiro, falar de futebol aqui no Brasil, né, todo mundo fala, né, e é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E existia uma demanda para que se montasse um centro que contasse essa história de um esporte tão presente no nosso dia a dia. Então, por volta de 2005, mais ou menos, se teve a ideia, falta o Museu do Futebol, vamos ter um lugar para reservar, para preservar essa memória, né, de um esporte que é tão importante, tão significativo dentro da nossa cultura. E por que no Pacaembu? Eu acho que não tinha lugar melhor, né? O Pacaembu é um estádio histórico, né? Foi o primeiro grande estádio do Brasil, né? Inaugurado em 1940. É tombado pelo patrimônio, já é um ícone da cidade de São Paulo, né? Já era visitado como um ponto turístico. É municipal, o que é fundamental, né? É um equipamento público. Então não tinha lugar melhor para ambientar um museu sobre o futebol, né? Que justamente também fala sobre a memória do próprio Pacaembu. O Museu do Futebol é um museu do terceiro milênio e propõe uma narrativa linear obtida com o uso de multimeios. São mais de 6 horas de vídeos, centenas de fotografias e muita interatividade. Aqui no museu não conta só a história do futebol. Como é que foi essa coisa para pegar também a história do Brasil junto com o museu? Então, na verdade, não dá para falar de futebol sem falar da sociedade que o pratica, né? Então não fazia sentido colocar uma série de jogadas, mas de onde surgiu esse futebol? Quem são as pessoas que jogam futebol, né? Como começou? E para contar essa história, você tem que contar um pouquinho da história do Brasil. Na verdade, o futebol é um esporte inglês, né? Que inicialmente no Brasil era praticado só pelas elites, né? Não era permitido, por exemplo, que negros jogassem futebol. Óbvio, porque era um país recém-saído, óbvio não. Absurdo, mas não absurdo, porque fazia parte daquela mentalidade, né? No início do século você tinha milhões de teorias de branqueamento da população. Então um esporte que é bretão, que vem para fora, né? Meio que para um país colonizado, vem com regras assim, é um esporte de elite que só brancos têm que jogar. Aqui tem uma centena de curiosidades, né? Você falou esse negócio dos negros, a gente tem aqui nessa sala que a gente está, um dos quadros que mostra que o Vasco da Gama foi o primeiro clube que aceitou um negro, é isso? Pois é, foi bem gradual essa inserção, né, do negro no futebol brasileiro. Paralelamente, isso também vinha acontecendo com os próprios intérpretes do Brasil, né? Você tinha essas teorias de branqueamento, mas começa a surgir, nos anos 20, teóricos que falam, não, vamos olhar para dentro, não vamos olhar para fora, né? Vamos valorizar isso que a gente tem aqui. E o futebol era jogado pela elite nos campos, só que nas ruas era jogado pela população, que começou a reinventar o futebol. Então, ele, assim, na verdade, até o Leonel Kass, que é o curador do museu, brinca que o futebol foi uma das grandes batalhas que o povo do brasileiro venceu, porque veio um futebol mais quadradão inglês que foi reinventado pela população justamente pobre, marginalizada, que não fazia parte e não era inserida nesse contexto de elite, né? Como foi pensada a sequência das salas do museu? Na verdade, tem uma sequência assim, um pouco planejada de uma maneira bem interessante, que foi a seguinte. Em primeira etapa do museu, você tem uma parte que é de emoção. Porque a ideia é captar o visitante, né? Fazer ele assim, realmente mergulhar dentro da história do futebol. Tem um segundo momento que é justamente história. Mas que futebol é esse, né? Ele emociona, apaixona, né? Mas vamos entender um pouquinho as raízes dele. E um terceiro momento que é a diversão. Então, que é um momento mais lúdico, enfim, para o pessoal relaxar. É óbvio que esses 3 vetores, que é emoção, história e diversão, estão presentes em todos
as salas e todos os ambientes eles se entrecruzam. Mas foi pensado assim um percurso único para que fosse uma experiência mesmo, né? Que passasse por um momento de emoção mais forte, por um momento de história para contar toda essa memória e esse momento de diversão final. E o museu ele é todo audiovisual, né? São raras as salas igual essa que a gente está, que você vê que tem quadros, né? Ele é muito interativo. Por que ele foi pensado dessa maneira? Na verdade, primeiro que tem muitos registros. O futebol, como que você materializa o futebol? Principalmente através de vídeos, né? Você tem muita imagem registrada. Então, que suporte pode, enfim, mostrar e contar essa memória? Vídeos. Segundo, porque a gente hoje em dia vive num momento que é da internet, enfim, da televisão, dos vídeos, né? E trazer essa linguagem para dentro de um museu é importante porque é uma maneira de aproximar um público que convive com isso no cotidiano para, enfim, por uma experiência museológica. Visitar o Museu do Futebol é percorrer a história brasileira do século XX e perceber como os nossos usos, costumes e comportamentos são inseparáveis da trajetória desse esporte. O futebol ajudou a formar a identidade brasileira, assim como a cultura brasileira ajudou a transformar o futebol. O museu ele é cheio todos os dias? O museu, olha, a gente tem uma visitação muito expressiva. O ano passado foi o segundo museu mais visitado do estado de São Paulo. E basicamente, óbvio que sábado e domingo são os dias que o museu enche, lota, mas durante a semana a gente tem um público expressivo. A gente já ultrapassou a marca de 500 mil, agora a gente está com 800 mil visitantes, mais ou menos, 830 mil, acho que já vieram visitar o museu. Mas tem muita gente que não conhece, tem que vir conhecer, né? E qual a média de idade do público? Vem mais criança, vem mais adulto? Essa pergunta é bem interessante, porque nós fizemos uma pesquisa já faz algum tempo que mostrou que o Museu do Futebol tem frequentadores de todas as idades na mesma proporção. Ou seja, isso fez com que a gente chegasse à conclusão que é o Museu da Família. Vem pai com filho, com avô, netos. Então, assim, eu acho que o futebol realmente é um tema que ele permeia tanto a nossa vida, o nosso cotidiano, que ele quebra essa barreira de gerações, né? O avô conversa com o neto, às vezes até um mote para aproximação, né? Entre filhos e pais, né? É um mote de assunto, é uma conversa bacana, é falar sobre futebol. E esse acervo aqui do museu, vocês aceitam doações, por exemplo? Então, no momento nós não aceitamos doação. Na verdade, o museu tem um projeto de fazer um grande mapeamento de indicadores de memória do futebol, né? Mas nesse momento a gente não aceita doação. Mas é um projeto futuro, né? Esticou da direita para Cafu, sai da ponta para meia, tenta na entrada na grande área. Cruzamento para Kaká, livrou na primeira, pode marcar, tirou, entrou! E o museu ele foi todo pensado para ter acessibilidade ao público deficiente, não é isso? Pois é, um dado muito interessante é que o museu, como ele é muito novo, ele foi concebido num momento que a questão da acessibilidade ganhava grande corpo, né? E a gente teve essa rica possibilidade de pensar a acessibilidade desde a concepção original do museu. Então ele é completamente acessível do ponto de vista físico, com elevadores, com, por exemplo, piso podotátil para cegos. Ele é acessível também do ponto de vista intelectual. A gente tem durante a exposição experimentos e maquetes que permitem que pessoas com diferenças, enfim, ou com alguns tipos de deficiência também usufruam e saibam o que enfim, o museu conta, né? Saibam um pouco mais da memória do futebol. Então, o Museu do Futebol conta mais que a história do futebol. Com certeza, porque o futebol é um fenômeno muito amplo, né? O futebol, eu sempre falo que é uma janela privilegiada para enxergar a sociedade. Acho que para enxergar o mundo contemporâneo e, no nosso caso, para refletir sobre a sociedade brasileira. O Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu. Funciona de terça-feira a domingo, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. O Museu do Futebol é um museu da história do Brasil.